Oi, gente! Começando aqui o nosso podcast Bastidores. Que legal que você está com a gente aqui para juntos pensarmos, conversarmos, analisarmos aí mais um episódio do The Chosen. Você já sabe que aqui a gente faz aquelas análises, né? Por detrás das cortinas de um produto audiovisual que é utilizado nesse momento para pregar o evangelho. E a gente traz aqui vários elementos, várias situações que cabem no nosso dia a dia, na nossa vida cristã e que nos ajudam aí, nos fortalecem a viver mais e melhor perto de Cristo. E eu não tô sozinha, além da sua companhia, Moisa tá comigo aqui. Tudo bom, Moisa? Tudo bom, bem, graças a Deus. Legal ter você de novo com a gente, estarmos aqui em mais um episódio que promete, né? Sim. É legal porque sim, a gente tá numa roda de amigos, né? Isso é muito bacana. E uma roda de bacana. amigos que trabalham com comunicação e que são cristãos. Perfeito. E essa é a ideia de a gente conversar aqui. Vamos lá. Então hoje a gente tem a honra de ter minha amiga Cris. A Cris, ela é comunicadora, ela é formada em rádio e TV. E uma coisa que é muito legal é que ela é roteirista, autora de livros. Tem 2 livros já publicados e tem mais coisa boa vindo por aí, né, Cris? Com certeza, quero agradecer também, gente, pelo convite. É sempre muito legal poder conversar sobre roteiro, a produção audiovisual, né? Quais são os elementos narrativos, né, que fazem tocar o coração das pessoas. Então é uma grande oportunidade estar aqui. Legal, Cris. Obrigado, Obrigada Cris. por aceitar e estar com a gente aqui. Quem mais, Moisa? E o pastor Diógenes, nosso amigo, que é líder dos jovens no estado de Santa Catarina, mas também cuida de outras áreas, né, pastor? Universitários, MAP, que é um ministério novo que a igreja está desenvolvendo, e é comunicador também. É isso, pastor? Isso mesmo, né? É o pacote do Ministério Jovem, né? Que tem ali música também universitários, Verdade. comunicação, né? E também esse ministério aí, que é um novo ministério na igreja, né? Que é o Ministério Adventista das Possibilidades. Então, que atende várias áreas diferentes, né? O acolhimento, grupos especiais da igreja que precisam de uma atenção, de um amor, de um carinho. Legal. Então, e é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Tratando de um assunto tão importante, tão bonito, né? Que é esse comentar aí a respeito dessa série tão maravilhosa. Legal. Bacana. Hoje nós estamos então na temporada 2 e a gente vai conversar especificamente sobre o episódio 7, que tem aqui muitos elementos que envolvem a racionalidade, a percepção, né, o nosso posicionamento diante aí de algumas questões que Jesus traz e que Jesus passa também, né? Porque a gente começa o episódio, o pastor Diógenes, já com um momento onde Jesus é detido para ser ouvido, ser interrogado, né? Isso ali já causa uma desestrutura nos discípulos, né? E no grupo todo que acompanhava Jesus. Só pelo fato de Jesus ser tirado do contexto onde ele estava e começar aí, então, os momentos, né? De vamos falar, vamos escutar o que está acontecendo. Como é que você vê isso, pastor? Então, é muito interessante aí ao longo de todo esse episódio, o que mais chama atenção são os muitos momentos que os discípulos parece que estão se desentendendo, né? Eles não conseguem chegar a lugar nenhum, opiniões diferentes e cada um falando uma coisa e outra, né? Um deles se destaca, né, por estar mais nervoso do que todos os outros, né? Quase numa crise de ansiedade, né? Quase numa crise de ansiedade, né? Quase fazendo coisas que não deveria e tal, né? Sendo acalmado, né? Repreendido, aconselhado por outros e tal, mas é legal ver isso, né? Ver essa questão de que mesmo em meio a tanta diversidade de pensamentos, né? Ideias e opiniões diferentes, é possível mesmo assim ser um grupo de pessoas, né? Que de certa forma unidos, né? No seguir a Jesus. Sim. Né? É o que a gente traz hoje mesmo para a igreja, né? A gente chama isso de unidade na diversidade, né? Então somos tão diversos, tão diferentes uns dos outros, né? Uns mais calmos e mais tranquilos, outros parece que já estão chegando quebrando tudo, né? Com os 2 pés na porta. Mas mesmo assim é possível, em meio a tantas diferenças, a gente nos unirmos num só pensamento, que é olhar para Cristo, né? Servir a Cristo, seguir a Cristo, nos apaixonarmos por Cristo, né? E vivemos para Cristo. É interessante porque essa diversidade de personalidade se torna mais evidente nesse episódio por conta da detenção de Jesus, né? Deu um trava-língua aqui agora, né? Detenção de Jesus, né? Quando ele é retirado para ser questionado, né, pelos oficiais romanos, a gente percebe que eles ficam aí, né, Cris, meio inseguros, instáveis, com quase crise de ansiedade. Esse afastamento, né, dele veio com uma prova de eles escolherem lados, porque Jesus foi bem claro. Tudo bem, e ele tá calmo, né, o tempo inteiro, né? Sim. Jesus, dessa vez, ele está, não está nem emocionado, né? Ele só está seguro porque... Pleno. Tá pleno, dessa vez ele está pleno. Então, daí ele só fala assim, ó, tudo bem, já volto, continuem os preparativos, porque isso é muito importante. Jesus nunca, em nenhum momento, abandonou, né, isso. E ele falou assim, ó, continuem.
já volto. E daí os discípulos se dividem em duas pessoas. Um que, ok, vamos fazer exatamente, literalmente o que Jesus falou. Não, isso aqui é para interpretar. Não, isso aqui, isso ele disse que é pra gente ir Ou ele atrás quis dele. dizer Isso tal ele coisa. quis dizer que é pra gente, na verdade, tirar ele de lá. Então, às vezes, a gente, né, olhando hoje em dia, né, pra nós, a gente faz muito isso, né? Às vezes Jesus é super claro, a Bíblia às vezes é super clara sobre alguma coisa, e a gente fala, mas deixa eu interpretar isso aqui, será que é mesmo para fazer isso? E daí a gente fica dividido, né? E acho que foi isso que aconteceu com eles. Porque quando vem a dúvida, aí vem a divisão, né, também. O que eu gosto muito dessa parte é que Jesus está sempre sendo um grande exemplo em tudo, né? E como foi o ministério dele, a vida dele aqui nessa terra. E eu gosto muito de pensar nele ali, a reação dele quando aquele grupo, né, de soldados romanos vem para prendê-lo e tal. Ele sabia que poderia as coisas sair fora do controle, né? Mas aí, como já foi dito ali, pleno, né? Isso quer dizer o quê? Inteligência e equilíbrio emocional, né? E isso é legal porque como ele, agora trazendo para nossa vida, né? Como ele era o líder daquele grupo, né? A reação do líder, o posicionamento do líder diante daquele grupo manda uma mensagem. Se Jesus tivesse ficado ansioso, né, nervoso, irritado, impaciente, puxa, tem tanta coisa para resolver aqui, agora me chama para ir lá falar coisa que não tem nada a ver, mas ok, vamos lá. Não, ele se manteve pleno, que foi a expressão que a gente usou aqui, E né? refletir, né, nos seguidores dele. Se Jesus se mostrasse desesperado, eles iriam ficar ainda mais, porque eles já ficaram desesperados com ele, calmo. Com ele equilibrado, o pau quase torou, né? E imagina só se Jesus dissesse algo diferente, tipo assim, gente, é hora de a gente fugir, estão pegando, estão vindo Nossa, atrás. teria virado Pronto, um né? caos. Aí morria um monte de gente ali naquele momento, né? Então é legal ver esse equilíbrio, né? Puxando, na verdade, para a ideia bíblica do domínio próprio, né? Do domínio próprio, do autocontrole, né? De avaliar a situação, de avaliar quem está envolvido na situação que poderia ser altamente prejudicado, né? Tinha um zelote por aí, os zelotes eram conhecidos, né? Como pessoas mais... agressividade, né? Mais Agressivas. nervosas, mais agressivas, de realmente puxar a espada, puxar a faca, de ir para cima, de defender a sua ideia de forma mais física e agressiva, né? Então, Jesus, conhecendo os corações de quem estava por ali, né? Na melhor das intenções deles, porque que amavam Jesus, queriam cuidar de Jesus, proteger Jesus, mas ele, então, esse equilíbrio, domínio próprio, né? Fruto do Espírito, né? Sim, com É certeza. fruto do Espírito, né? Como diz a Bíblia. E Jesus, ele foi meio que testado ali, né? Porque os caras estavam indo pegar ele, né? Os romanos estavam indo pegar ele porque, assim, não, ele é bom demais pra ser verdade. Então, assim, ele é assim quando tá bem, tá, mas... E daí eu achei muito interessante o diálogo que... Eu não lembro o nome do... Gaius e Gaius. Áquicos. Eles estão conversando, né? Quando eles estão indo buscar Jesus. E daí um deles fala assim, agora eu quero ver como é que ele é quando tá com as mãos acorrentadas. E ele não mudou. Ele continuou o mesmo. Continuou mesmo. E é legal, trazendo agora, Cris, para elementos de narrativa, né, de roteiro, a gente, quando vai escrever, tem que descrever essa expressão, né, o comportamento do próprio ator, né, porque ele poderia ter um comportamento diferente. Né? Agora ele foi orientado pelo roteiro, né? Vamos deixar a Bíblia de lado um pouquinho para analisar só a questão roteirística, né? Ele foi orientado pelo roteiro a agir daquela forma, a ter aquele tipo de comportamento. E é assim que a gente faz quando escreve um roteiro, né? Tem que ter essas orientações. Sim, a gente se aprofunda, né, como é que pode dizer, nas expressões, Isso. no ambiente e tudo. Então, assim, a Bíblia, ela não perde muito tempo dando esses detalhes, né? Sentimento, expressão facial. Então, a gente meio que tenta adivinhar e o roteiro, ele precisa, né, colocar isso. Mas a gente meio que, eu acho que o roteiro, né, se baseando na Bíblia e pelo comportamento de Jesus em vários momentos, assim, eles sabem como é que talvez Jesus se comportaria naquele momento e daí adapta o roteiro de acordo com esse comportamento que segue sendo padrão em vários capítulos da Bíblia também. Eu queria só reforçar e destacar a questão do equilíbrio de Jesus, né? Que extraordinário o equilíbrio dele, né? A forma como ele reagia diante das inúmeras situações, desde as mais tranquilas até as mais dramáticas, né? Então, Jesus sempre teve uma visão muito equilibrada da vida, né? Então, e assim, no meu dia a dia, na minha convivência com pessoas, se existe algo que eu possa elogiar, um elogio que sai de mim para outra pessoa, que para mim é o elogio mais importante que eu posso oferecer para alguém, é quando eu olho para a pessoa, eu analiso a vida da pessoa e eu consigo dizer assim, eu te acho uma pessoa muito equilibrada. Para mim, nenhum elogio é melhor do que esse, né? Uma pessoa equilibrada. É a pessoa que sabe se comportar em diversas situações diferentes, né? É a pessoa que pensa antes de falar. É a pessoa que é calma em momentos de tensão, quando todo mundo está desesperado, né, fazendo coisas sem pensar e aí se prejudicando mais um monte de gente. O equilibrado
Ele consegue ponderar e avaliar, Que né? foi o que faltou em André, né? Nesse episódio. Ele ficou tão E abalado, Pedro né? inverteu aí com ele, né? Ele ficou tão O Pedro abalado que acalmou. ele desestabilizou outras pessoas, né? Aí o Isso. poder da influência, né, também. É impressionante esse o equilíbrio de Jesus, né? Nesses momentos dramáticos, assim, e isso deve chamar a atenção da gente, né? Isso é uma, na verdade, vem de Deus, né? Isso não é uma coisa. Isso vem de uma vida de oração, né? É fruto do Espírito também, né, pastor? E a gente pode ver assim durante o episódio também, tem um momento ali em que Jesus ele está retornando depois da detenção, né? Depois do interrogatório, quando ele volta já à noite, meio tarde, o Zelote está por ali com a Preparado. tocha na mão e tal, e ele diz assim, ó, Jesus está voltando, ele está voltando e tal. E aí alguém pergunta naquele momento assim, mas por que o senhor, né, onde é que o senhor estava, tal? E ele diz o quê? Eu estava em oração. Eu estava em oração. Então, esse episódio também se destaca por alguns momentos de Jesus em oração ali. Então, o equilíbrio, o domínio próprio, ele vem de uma vida ligada a Deus. Então, a gente consegue perceber no dia a dia, quando a gente entra em contato com as pessoas, de acordo com as situações que a gente convive com elas, quem passou ou tem passado momentos com Jesus. Quem tem passado momentos em oração. Porque é a oração, né, que, né, clama pelo Espírito para que ele venha transformar nossa vida e nos tornar pessoas mais equilibradas. Né? Tem uma frase que eu falo sempre e que tem tudo a ver com isso que você está falando, pastor. Que a gente reflete, né? A gente transborda o relacionamento que a gente tem com Deus no relacionamento com outras pessoas, né? Então, a nossa ausência de relacionamento com Deus, a nossa ausência de proximidade com Deus também se faz percebida no nosso relacionamento com outras pessoas, né? Que a frase é assim, ó, quem conversa com Deus fala diferente com as pessoas. Né, se comporta diferente com as pessoas, trata as pessoas diferente. E a gente sabe, de bater o olho a gente entende quem já teve momentos de oração, quem não teve, né? Só por conta desse equilíbrio que o relacionamento com Deus traz, né? E todo mundo ali convivia com Jesus. Era Para muito você, próximo. para você ver o seguinte, que não basta apenas você nominalmente ser um religioso. Sim. Sim. Porque só pertencer a um grupo religioso, a uma igreja definida e tal, não quer dizer que você é amigo de Cristo. Então, que você realmente se permite ser transformado por Cristo e que o teu objetivo de vida é ser semelhante a Cristo. Então, não basta apenas frequentar uma igreja, estar dentro daquelas 4 paredes ali, ir em alguns momentos e tal. Então, só o ritual pelo ritual, para cumprir uma exigência Uma familiar, tradição. uma tradição religiosa, isso não te torna um cristão verdadeiro, né? Então, o cristão verdadeiro, ele é transformado e moldado à medida que realmente tem intimidade com Cristo. E aí é Bíblia e é oração. E sabe que, já te deixo falar, Moisa, e sabe que quando Jesus para e olha um personagem nos olhos, como ele faz inúmeras vezes ao longo dessa série, a gente percebe exatamente isso que o pastor acabou de falar. Que não importa as tradições, os comportamentos, importa o que você pensa, o que você vive, o seu coração. É muito pessoal. É você e Jesus. E não importa o que você mostra para os outros, mas é você e Jesus. E isso fica muito evidente, né? Ao longo do episódio, de outros episódios também, né? Fala, Moisa. Te Não, interrompi. Não, eu ia comentar que assim, o equilíbrio que o pastor está puxando ali, né? Ele, em Jesus ele é tão claro que o Áticos, né? Que é aquele personagem que é o... eu comparo ele com um personagem do filme do Jason Bourne, que ele é um espião, ele está sempre ali meio misterioso, ele ao mesmo tempo que ele parece um cara muito perigoso, ele não toma nenhuma atitude perigosa, mas ele está sempre ali a serviço de Roma, né? E ele fala sobre Jesus uma frase que é muito, muito legal ali. Ele fala exatamente assim, ó, Jesus não me parece assustador, mas isso me assusta. Então, assim, o equilíbrio de Cristo era tão nítido que até para os outros passava, né? Então, o que o pastor falou, isso é muita verdade, né? Para a gente tentar buscar esse equilíbrio em Cristo, né? Isso é interessante porque a gente começa a ir para outros ambientes, outros lugares, né? Sim. Porque quem é equilibrado, quem tem tempo para pensar, de verdade observa e pensa sobre as coisas e pode chegar a conclusões diferentes das conclusões das maiorias que não param para pensar, não buscam equilíbrio e vão com a massa, né? Então, quem é equilibrado, quem para pensar, toma decisões que são diferentes, são mais racionais, né? Então, era isso que esse oficial romano se referia, né? Jesus é muito equilibrado, não parece oferecer ameaça, e é isso que me assusta, Sim. né? Porque ele tem algo diferente, né? Tem algo diferente. Mas a gente pode andar por outros ambientes aqui desse episódio. Nós estamos conversando sobre a série The Chosen, a temporada 2, o episódio 7. Jesus falou que ele ia, Cris,
né? Ele foi detido, eu vou, mas eu já volto. Né? Vão preparando as coisas, aí vão organizando tudo que eu já volto. Deixa eu pegar um trechinho Sim, antes de você sim. jogar a bola para os outros, que eu acho muito legal nessa série, assim, eu sou fã incondicional do diretor, né? O Dallas, né? Eu tenho a impressão que ele tenta resgatar uma apropriação cultural que Hollywood tirou de nós, né? Porque, assim, a maioria dos filmes são baseados na jornada do herói, né? Os roteiros, né? E a jornada do herói nada mais é do que a história de Cristo, né? Aham. Então, assim, existem algumas frases que Hollywood usa como se fossem deles e, na verdade, são nossas, né? O I'll be back, né, do Schwarzenegger no Exterminador do Futuro. Eu voltarei. Cara, isso é Jesus falando, né? E o diretor do The Chosen começa a resgatar aos poucos e colocar isso na boca de Jesus, né? E nessa série ele fala em 2 momentos que é muito legal, né? Eu vou voltar. E assim, é impactante isso. E no finzinho da série ele puxa de novo uma frase ali que fala, em inglês ele fala, "The time has come", a hora chegou. Né? Que de novo a gente vê o Neo do Matrix falando, a gente vê os heróis falando essas frases, e eu acho incrível, porque na verdade são frases nossas, São nossas frases nós de de falar, Jesus. são Aham. frases bíblicas, e que Hollywood roubou, Se apropriou. e o diretor da série The Chosen começa aos pouquinhos colocar ali de Soltando. novo, que eu acho incrível. Né? É muito interessante até essa observação da jornada do herói, porque parando para lembrar, né, da estrutura. Sim. Esse episódio foi uma estrutura da jornada do herói, que tem os seguidores, aí o herói, que no caso ali é Cristo, e daí ele sai para sua jornada, que no caso é quando ele é detido. Só que, como você falou, eles sempre avisam, né? Tanto nas séries de Hollywood, ali também assim, ó, vou voltar, continue se preparando. Então, acho que também é um episódio não só de equilíbrio, mas também de confiança dos seguidores do herói. O que esses seguidores do herói vão fazer enquanto esperam? A gente também está acostumado em Hollywood, daí os seguidores tentam fazer tudo, né? Tentam daí salvar o herói e tudo. E ali Jesus só queria que eles esperassem e continuassem preparando o terreno, né? Então é equilíbrio e confiança pra gente poder esperar, né? Acho que até uma analogia daí com o retorno de Cristo, né? Exatamente. E é interessante, Cris, porque a gente vê assim Jesus trabalhando na Bíblia, né? Deus trabalhando na Bíblia em doses homeopáticas, né? Vamos devagarinho um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, mais uma dosezinha aqui, menorzinha, na medida do entendimento, né? Quase como a gente alimentar uma criança, né, pastor? Não tem dentinho, então a gente vai com uma papinha, depois vai alimentos mais sólidos e tal. Então, devagarinho eu vou acrescentando informação. E quando Jesus fala, eu tô indo ali, mas eu já volto. Continue a preparação do que está acontecendo no momento. Que era o quê? Era a estrutura para o Sermão da Montanha, né? Que a gente vê quase no final do episódio. E aí Jesus fala, continue que eu já volto. Ele falou, como a Cris acabou de falar, né? Ele vai voltar. E aí, como é que tá essa preparação para a volta de Jesus, pastor? Eu acho muito bacana essa ideia aí de Hollywood, né? E quando você vai, por exemplo, assim, para todos os filmes, né? Os muitos filmes de Superman, né? E quando você vê, você compara todo o processo, todo o enredo da história, do começo ao fim, todos eles, a semelhança, né? São Sim. Com muitas. certeza não foi assim, sem acaso. querer, né? Do nada, né? Não foi. Brotou, pronto, agora é isso. Não. Então a semelhança, né, com tudo que acontece, né, e se você parar para pensar, não vamos entrar nos detalhes aqui, né, de tudo, todo o enredo. Essa é uma das histórias mais conhecidas do cinema, né? A gente percebe ali muita semelhança na questão da vinda de Cristo, né? Ele como Salvador da Não, quer humanidade. ver, pastor? Quer ver, ó, o nome do Superman qual que é? Kal-El. Kal-El. El é Deus, isso. né? Os pais do Superman, Joseph e Marta. Isso. José e quase Maria ali, Maria. né? A irmã dela tá ali, né? Então, assim, não é coincidência. Sim. Não é coincidência. Não. É bem aproveitado. Então, essa questão que mais se destaca, né, na minha visão, dentro desse episódio em que muita coisa acontece, é essa questão de eles confiarem, né, e aguardarem. E realmente, assim, a palavra de Jesus foi dita, nós estamos convivendo com ele já há algum tempo, e tudo que ele tem prometido até agora tem se cumprido do jeito dele, né? Podemos estar seguros de que dessa vez, assim como nas outras vezes, né? Diante dos milagres que a gente viu, né, ele fazer e tudo, ele vai voltar, né? E realmente voltou, né? E é interessante porque ele fala que ele vai voltar, mas ele não diz a hora que ele vai chegar, nem se vai demorar muito ou se não vai demorar, ele só fala que ele vai voltar. Daqui que a é pouco pra tô ficar aí. com os preparativos. Continua preparando. E nesse contexto, os discípulos se perdem. Sim. Né? Ficam preocupados, ficam ansiosos, se desestabilizam, não continuam os preparativos, Sim. né? E quando Jesus chega, pega eles de surpresa. Sim. Né? Apesar de ter passado o dia inteiro, ter chegado de noite,
né? Porque daí dá a ideia de que ele demorou realmente um dia todo, Uhum. mas os discípulos tiveram o dia todo para se preparar. Sim. E o que que fala isso pra gente hoje, que vivemos esse momento da espera da volta de Jesus? E com a promessa da volta, Com a né? promessa que ele tá chegando. Eles praticamente não fizeram nada, né? Era para eles terem feito o quê? Darem continuidade aos preparativos para o Sermão do Monte, né? Ali para o momento, porque Jesus, em alguns momentos do episódio, especialmente mais lá no começo, ele passa um tempo com Mateus ali, né? E Mateus anotando, escrevendo as ideias, vassoura do sal da terra, a luz do mundo e tal, né? E depois faltava, parece que uma abertura, uma introdução para o sermão, e Mateus escrevendo, né? E é legal essa parte, porque dá a entender assim que Jesus tinha escolhido ali Mateus para passar um tempo com ele, escrevendo o que hoje nós conhecemos como Evangelho de Mateus, né? Sim, sim. Então eles deveriam estar dando continuidade nos preparativos, mas quando Jesus chega, não tinha nada feito, era só confusão, só briga, eles terminaram a noite praticamente assim, brigados, né? Cada um pro seu lado, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, Será né? que a gente não tá fazendo isso hoje, É, pastor? muita gente fica aí, né, ao invés de esperar, fazendo alguma coisa, preparando o momento, se preparando e preparando outros para o momento da volta de Cristo, muitas vezes a gente está aí perdendo tempo, brigando, discutindo, com picuinhas dentro da própria igreja, na vida pessoal, e o tempo vai passando e a gente não faz aquilo que Jesus falou, né? E talvez a gente leva ao exagero o esperar, né? O ficar sentado, acomodado, sem fazer absolutamente nada, né? Mas que também é tão ruim quanto ficar brigando, né? Mas se a gente for parar para pensar, a palavra esperar, né? Ela pode vir do verbo ou da esperança, né? Esperançar, né? Isso. Então eu espero agindo, Sim. né? Se eu estou esperando, é uma ação, é uma atitude minha. Isso. Então ela não é passiva. Isso mesmo. Eu preciso fazer algo enquanto espero. Eu espero com os preparativos igual como Jesus tinha pedido para eles. É para me Exatamente. esperar enquanto vocês agem. Mas É. esse foi o erro deles. No caso do episódio, Cris, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles sabiam e não Porque, fizeram. exatamente, porque era o sermão que ia acontecer, né? Então tinha que preparar o lugar, providenciar espaço, avisar as pessoas. Então eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. E agora, hoje, nós que estamos também nos preparativos, esperando a volta de Jesus, né? Quais são esses preparativos? O que a gente tem que fazer enquanto a gente espera? E aí a gente olha todo mundo pro pastor, né? E aí, pastor, o que a gente faz? Gente, eu não posso fugir do cumprimento da missão, né? É evangelizar, é levar essas boas novas, porque nada é mais maravilhoso. Eu costumo falar que os discípulos viveram assim num momento de um privilégio. Claro, eles sofreram perseguições, desafios grandiosos. Depois que Jesus subiu aos céus, a morte de cada um deles, só um teve uma morte mais tranquila, natural. O restante todos tiveram mortes terríveis, né? E tal. Mas o privilégio que eles tiveram de conviver com o Senhor do Universo, com o Criador do Universo, né? Tocar. Isso foi simplesmente extraordinário, né? Então essa convivência com Jesus e imagina só nós podemos nos encontrar com Jesus maravilhoso. Então é o evangelho que a gente tem que pregar, né? Então se a convivência com Jesus ali foi maravilhosa, e nós temos que ter essa expectativa, né? De logo logo vou poder me encontrar com o Salvador, né? Então este evangelho de um Jesus maravilhoso que tem todo o poder para transformar a nossa vida, para restaurar todas as coisas, para mudar o rumo como as coisas estão indo e estão indo sempre de mal a pior, né? Não podemos esperar grandes melhoras daqui para frente. Então, esse é o evangelho que a gente não pode ficar guardado, né? Não pode ficar só para a gente gente precisa levar adiante. Então, enquanto a gente espera trabalhando, né? A gente espera compartilhando, seja nas redes sociais, né? Seja na vida pessoal, seja... Analisando um The Chosen. Não importa onde vá, né? Então, a gente fica feliz pelo The Chosen, não só por isso, por tantas outras obras que têm surgido aí na televisão, na internet, né? Então, há um movimento maravilhoso, mesmo que alguns críticos, né, levantem questões sobre isso, sobre aquilo, e tal, sobre a integridade, né, do conteúdo, e vão achar, né? Porque quando a pessoa é muito crítica, ela acha de tudo em qualquer lugar, né? Mas mesmo assim a gente percebe que esse movimento religioso nas mídias e na TV, isso de alguma forma impacta a vida de muita gente. Acho né? que são pequenas ações, né, que compõem o corpo, né, que fazem todas essas... o corpo de Cristo, né, o corpo da igreja. Então, acho que até voltando para Mateus, que eu acho muito interessante que Jesus, ele chega em Mateus, né, no final assim, Mateus, eu tive várias ideias, né, sobre o sermão, você pode anotar para mim? Então, mesmo Jesus, a pessoa que pode fazer tudo e todas as coisas, ele
Ele quer, ele incentiva. Delega. Ele delega funções, né, para que a gente possa participar A desse partir das habilidades. Exatamente. Então, porque nem você falou, Betina, lá um pouquinho mais atrás, assim, dessas pequenas funçõezinhas, assim, desses pequenos momentos em que Jesus age em cada pessoa que daí compõe o corpo, né, de Cristo. Deixa eu pegar essa deixa aqui. Sim, favor. claro. Nós conversamos no começo ali, né, na minha apresentação, que eu também cuido de um ministério da igreja, né, que é o MAP, Ministério Adventista das Possibilidades. São áreas diferentes, né, para cegos, para surdos, também ali para pessoas que têm algum tipo de deficiência física, né? Então são 7 áreas diferentes e uma delas é a área emocional, né, a saúde mental, e a gente trabalha ali sobre essa questão do autismo também, né? E o interessante é que na nossa fala dentro do ministério, a gente chama até de um ministério, a gente dá um segundo nome, é o Ministério do Coração. Sim. E a gente fala que é o Ministério do... Eu falo muito, diante de tudo isso que eu tenho estudado a respeito do assunto, que é o Ministério do Acolhimento. E olha só, inclusão, essa né? palavra para mim, de tempos em tempos eu gosto muito de alguma palavra. Por exemplo, eu já fui muito da palavra misericórdia. Não que eu tenha deixado essa palavra. Mas hoje a palavra que mais mexe comigo é a palavra acolhimento. E como eu gosto dessa palavra, né, de alguém ser abraçado, ser recebido, né, da igreja, né, e nós como pessoa, a igreja como instituição, abraçar, receber, dar atenção, dar carinho, dar oportunidade, né? E aí olha o que Jesus fez, né? Então, até a ideia, né, pelo que tudo indica, de que Mateus ele tinha algum tipo de situação assim, talvez. Alguns dizem que ele, pelo que se apresenta, Algum parece grau de autismo, né? Algum sim. grau de autismo, né? Então, olha só que coisa bonita, né? Então, Jesus o recebeu. Colocou, né? Pode ser que isso não seja realmente, não tenha sido o que aconteceu mesmo, né? Não tenha sido essa personalidade, a situação emocional de Mateus lá, mas enfim, não foge nada do princípio do acolhimento de Jesus. Sim, com De certeza. receber, de abraçar, de valorizar, de dar oportunidade para ele. Valorizar o trabalho dele, O né? trabalho o que ele dele, fazia. né? Então, isso como pessoas, nós precisamos atentar, né? Quem está ao nosso redor, quem são as pessoas? Não estão sendo rejeitadas, não estão sendo, assim, deixadas de lado. A igreja, como pessoa, como instituição, repito, precisa, então, acolher, receber, abraçar. A igreja precisa, as pessoas precisam ver que há oportunidade para elas, perto de Jesus, né? E que realmente o lugar delas é dentro da igreja, é com Jesus, né? Então, essa é uma ideia muito Sim, bonita, muito sim. bacana, viu? E que o episódio traz pra gente também, né? Relembrando essa questão, né? De que todos nós somos diferentes, né? Mas é nas nossas diferenças que nós nos complementamos. É isso. Né? Isso mesmo. E Cristo é o centro de tudo isso, né? E o bacana quando ele chama Mateus, como a Cris falou, né? Ele chama e pede para Mateus desempenhar uma atividade dentro de uma habilidade que Mateus tem. E é isso que Cristo faz com a gente todo dia, que nós utilizemos as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, que foi Ele que deu, né? Para apressar a volta dele. O que significa essa apressar a volta? É permitir que mais pessoas saibam que Ele vai voltar e que mais pessoas possam se preparar também. Então, a maneira como eu vou trabalhar ou vou me preparar e ajudar outros a se prepararem, talvez seja diferente da maneira como a Cris está fazendo, porque nós somos diferentes, temos habilidades diferentes, mas as duas somos abraçadas pelo mesmo Cristo, que vai voltar daqui a pouco. E o mais legal também é que quando Jesus chama Mateus, ele vai na hora, né? Mateus acorda e diz assim, Mateus, eu preciso anotar isso. Ah, tá bom. Tô aqui. Tô aqui agora. Você falou, não é mais, não me dê mais 5 minutos, é agora. Você quer, eu faço agora. E eu acho incrível, assim, em questões de produção, de casting, é que você tem, pela primeira vez, porque nós já tivemos muitas outras séries, outros filmes de Jesus, e cada um deles tem seu mérito, obviamente, mas porque que um dos motivos que faz The Chosen ser realmente um fenômeno mundial, né? Porque é um fenômeno, né? Tanto assim que eu era meio preconceituoso, sabe? Porque, assim, Sério, Moisa? Sim. Você não tinha me contado esse negócio aí? Eu sou muito preconceituoso com tudo que é muita modinha. Ah, entendi. Quando vem, cara, você viu aquela série que tá bombando? Vamos parar pra pensar um pouco Espera mais. um pouco, né? Daí, normalmente, quando esfria, daí eu vou e assisto, ou, né, ou não assisto. Mas The Chosen, quando começou muito, que legal, eu disse, cara, não sei. Mas assim, mas quando você começa a assistir, é inevitável você se apaixonar, né? Você fica viciado, né? Assim, eu assisti o primeiro episódio assim, Você assiste um no bom atrás do sentido, outro. né, Cris? Abençoado, né? Viciado em The Chosen e acompanhar a vida de Jesus é maravilhoso. Maravilhoso, exatamente. E para mim, assim, um dos grandes méritos dessa série é você apresentar ali uma quantidade absurda de personagens. Sim. E cada um deles com uma personalidade totalmente distinta e muito bem trabalhada, né? Você vê na atuação, nos diálogos, no roteiro, como uma coisa elevada, e que cada um tem uma individualidade muito forte, né?
que é o que a Cris falou, né? E todos ali unidos. É claro que estão discutindo ainda, brigando, o bicho pegando ali, que se assemelha muito a gente. Só tem um pouquinho de semelhança com a nossa igreja, né, pastor? Um pouco parecido. Com os dias de hoje. Mas sim, mas todos unidos com uma única causa, né? E essa causa é Cristo, né? E é maravilhoso você ver essa quantidade absurda de gente diferente, todo mundo junto ali, né? Sabe que é interessante também? Desculpa, Betinha. Não, pode falar. Que é interessante que quando tá André e Pedro discutindo, eles estão justamente discutindo se o que Jesus fez foi certo ou não, né? Porque eles ficam nessa dos grãos, né? Será que foi certo ele ter feito a gente pegar? Ai, não, isso deu muito problema. Não, porque daí... Então, assim, você vê que até no próprio grupo deles, existia ali... E aí, será que o que nosso mestre foi a atitude mais sábia? Então, eles ainda tinham esses desentendimentos sobre o próprio Cristo, né? É incrível, porque isso é tamanha arrogância e prepotência, né? Eu acho que Jesus errou. Não, ele não devia ter feito isso. Mas é que é o seguinte, né? A gente tem que Tinha também... tradição, é a época. Não, e outra... hoje nós vemos a história completa. É né? verdade. Hoje, aqui na frente, tanto tempo depois de que tudo aconteceu e foi escrito, a gente consegue ter um visual completo e a gente pensa assim, nossa, eu faria diferente. Eu seria bem melhor nessa hora. Nossa, eu nunca diria isso no lugar daquele que disse, né? Mas é porque nós vemos a história completa. Outra coisa bem diferente é estar vivendo o dia a dia, né? E as dúvidas que muita gente tinha, os próprios fariseus e líderes religiosos inventando muita picuinha sobre Jesus e perseguição, né? E outra, Jesus não tinha sido o primeiro, também não foi o último a querer assumir a identidade de Messias. Então, de vez em quando, se levantava alguém dizendo assim, eu sou Messias aqui, eu sou Messias ali, eu sou Messias lá e tal. Então, diante de tantas questões, eles terem algum tipo de dúvida é super natural, se a gente Nós for pensar bem. estamos como espectadores, né? Só que a gente tem que pensar que para eles estavam, a gente diria assim, num roteiro em primeira pessoa. Então, eles estavam escrevendo a história de Jesus ao vivo em primeira pessoa. A gente tá vendo ali em terceira, basicamente, assim, né? A gente tá vendo como um narrador onisciente, em que a gente já sabe tudo que acontece do início ao fim. Eles estavam descobrindo. E isso é incrível, né? Porque assim, eles nem sabem quem eles vão se tornar, né? Exato. A gente já sabe, né? Que viraram os discípulos, viraram a base da nossa crença, né? Mas eles não têm a menor ideia disso ainda, né? É extraordinário mesmo. O que vai acontecer depois, né? Eles não faziam ideia naquele contexto, né? Sim, sim. E às vezes a gente trazendo para a nossa realidade hoje, né? A gente olhando a Bíblia e a trajetória desses personagens, a gente sabe o que aconteceu com eles. Sim. Mas se a gente trouxer para nossa realidade, para mim, Betina, para você, Diógenes, para você, Cris, para você, Moisa, para você que ouve, para você que assiste, você está escrevendo o roteiro em primeira pessoa, né? Então, é natural você sentir medo, insegurança, ansiedade, porque você não sabe o que vem depois. Apesar de você já ter várias histórias relatadas, né? Já ter a palavra de Cristo revelada por meio da Bíblia, você está vivendo o seu roteiro. É isso mesmo. Né? Então, a gente ficar inseguro, de repente a gente procrastinar no preparo, pastor. E deixa eu dar uma Isso de pode pastor acontecer. aqui, de Vai lá, teólogo, vai porque lá. assim, do mesmo jeito que eles não sabiam que eles iriam se tornar, eles foram chamados. Né? E nós também fomos chamados. Então talvez a gente não esteja vendo a nossa parte da história agora. Né? Mas o roteirista, né? O roteirista, ele sabe. Ele sabe por que te chamou, ele sabe por que você está aqui, ele sabe os teus motivos. Então o que resta a nós é seguir. Sim. Está aqui o caminho, andar por ele. O roteiro, né? Como diz a Bíblia, fomos todos predestinados para a salvação. Né? A salvação. Ele já planejou e no plano dele é que todos alcancemos a graça, o perdão, a transformação e a salvação em vida eterna, né? Só que, claro, a liberdade para cada um seguir esse roteiro ou não. Escolher ou não, né, O pastor? roteiro, quem define somos nós, efetivamente, em última Pro bem e pro mal, né? O plano de Deus tá aqui, ele já tem o papel prontinho do começo ao fim na cabeça dele, né? No desejo dele, porque o que ele quer é o nosso melhor. É a tipo nossa esperança de salvação. Como se Deus fosse o roteirista e a gente fosse os atores, né? A gente vai seguir o que está escrito no diálogo, a gente vai seguir, faz essa analogia. Mas o bacana é que a gente consegue ir mudando o roteiro, enquanto a gente vai fazendo as nossas escolhas. Sim. Né? Deus tem 2 finais, digamos assim, né? Lembra uma vez tinha um programa que era Você Decide. Sim. Você decidia o final. Os mais novinhos, acho que a Cris não vai lembrar, enfim, né? Tô entregando a idade aqui, mas tá tudo certo, né? Mas é assim, é como se Deus tivesse 2 finais pra gente, né? E a gente pode escolher.
E a gente vai escrevendo o roteiro, como você falou, né? Em primeira pessoa, pelas escolhas que eu vou fazendo, pelo caminho que eu quero seguir, pela proximidade ou não de Jesus, eu vou escolhendo ou mais para esse final ou mais para aquele outro, Acho né? que Deus não para, né, de dar possibilidades pra gente, né? Então a gente, às vezes, ele dá um roteiro inicial, a gente segue outra coisa, não, então vamos adaptar pra você voltar pra esse caminho. Se a gente sair de novo, ele adapta de novo, sabe? O livre-arbítrio ele pode ser uma bênção ou uma maldição, né? Sabe que uma vez eu até... Uma loucura, né? Alguém chegou assim e disse assim, olha, eu queria tanto não ter livre-arbítrio. Eu disse, mas que coisa doida é essa? Por que Como isso? assim? Como assim? Vai, senhor, toma conta. Porque o Eu também penso livre-arbítrio isso. quer dizer que eu, com os meus pecados, sendo a pessoa que eu sou, eu posso daqui a pouco escolher mal hoje, escolher amanhã e escolher tão mal durante toda a minha vida que eu acabo perdendo minha salvação. Então eu queria tanto ser salvo que eu queria pedir para o Senhor Jesus, tira o meu livre-arbítrio e me coloca eu do jeitinho que o Senhor quer. Assim é tão bom se fosse assim, né? O meu irmão mais velho, o Josiel, ele tem um pensamento que eu acho muito legal, que ele considera os caminhos que Deus destina pra gente como um GPS. Né? O destino está traçado. Só que e tá ali o Waze, o Maps está me mostrando o caminho, né? Mas de vez em quando eu viro e pego o caminho errado. Só que se eu quiser, o caminho ele pode ser retraçado. Recalculado. Recalcular a rota. Então, assim, se eu quiser, o caminho pode ser recalculado. Deus vai, independente se eu fiz a minha escolha de virar para a esquerda, de entrar na contramão, ele vai recalcular a rota. E se Às eu vezes quiser, vai o caminho aumentar, às vezes vai aumentar os minutos, né? Às vezes vai deixar mais difícil a jornada, mas sempre tem como recalcular. O caminho recalculado pode sofrer alguns imprevistos, né? Uma estrada mais difícil, mais dura, mais complicada, mais demorada, mas se a gente conseguir, pela graça de Deus, chegar lá no final, no destino certo, que a gente tanto almeja, tanto deseja e que Jesus quer tanto pra gente, aí vai ser uma grande bênção, né? E eu acho que isso que, na verdade, no meu ver, o grande destaque deste episódio é esse, né? E a alegria e, né, a surpresa, talvez para alguns ali, da volta de Jesus, né? Jesus retornando para eles, né? E ali se encontrando com eles. Então, isso era maravilhoso para a gente também, né? Muito em breve, mas muito em breve, como a gente deseja que seja logo, né? Em nossa geração ainda, a gente poder olhar para cima e ver aquele que prometeu lá em João 14, 1-3, né? Para mim, a palavra mais importante desses 3 versos é aquela palavra de assim, ó, voltarei. Sim. Voltarei, né? E talvez até o cinema tenha buscado aí desse texto de João 14, né? Que é o verso áureo, o verso mais conhecido e mais lindo sobre a volta de Jesus, talvez, né? Então, é essa a nossa expectativa, né? Vamos aguardar com fé e confiança, por mais que possa parecer que está demorando demais e que as coisas vão por caminhos talvez que não chegue lá, mas vai chegar, vai acontecer. Amém. Vamos continuar nos preparando, vamos continuar esperando ativamente na pregação do Evangelho, falando, entregando livro, postando, vivendo, né? Porque muitas vezes não é através de palavras. Às vezes a Bíblia é a nossa própria vida. As pessoas vão lendo sobre Jesus no nosso dia a dia, na forma como nos comportamos, como tratamos, que elas possam ver Jesus em nossas palavras. Amém. E que a gente possa fazer o melhor para logo, logo subir com Cristo, porque Ele vai voltar. É isso aí. E eu quero encerrar esse episódio de hoje, nosso podcast, com uma frase que pode parecer clichê, mas que faz muito sentido na minha vida e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ele vai voltar, ele está voltando, ele está quase chegando e vamos todos com ele. Pelo menos esse é o nosso desejo. Gente, obrigada pela participação de vocês, por essa conversa gostosa, por esse ambiente onde a gente pode pensar juntos, né? E, de repente, recalcular a nossa rota junto com Cristo em prol da salvação. Amém. Obrigada, Cris. Obrigada, pastor. Obrigada, Moisa. Obrigada a você que nos acompanha. Continue ligadinho aqui nas nossas redes sociais, que tem mais podcast para você já já. Até lá.